caso Epstein e suas implicações na Europa. Com a divulgação de milhares de documentos por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em dezembro e janeiro sobre a rede de exploração sexual comandada pelo multimilionário americano Jeffrey Epstein nos anos 2000, as suspeitas atravessaram o Atlântico. Menções a membros de monarquias, diplomatas e ex-líderes governamentais europeus têm gerado uma onda de renúncias e inquéritos. Virou pauta da União Europeia, com eurodeputados pedindo esforços conjuntos sobre o caso no velho continente, argumentando que o esclarecimento dos fatos não deve ser exclusividade dos Estados Unidos. Políticos europeus, neste caso, defendem que redes criminosas transnacionais devem ser investigadas conjuntamente por membros da União Europeia. No Reino Unido, o ex-príncipe Andrew e o diplomata Peter Mandelson foram presos, e as investigações continuam. Mas o que há ou poderá ter de diferente na forma como a Europa trata o tema e pune seus criminosos? E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, em Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Berlim para conversar com o meu colega de DW, repórter, produtor e apresentador Albert Steinberger. Jeffrey Epstein é o pivô de um escândalo de tráfico, exploração e abuso sexual que ocorreu principalmente na primeira década de 2000. O multimilionário americano morreu em 2019 numa cadeia de Nova York, onde estava detido, aguardando julgamento. Muito antes, nos anos 80, ele trabalhou no mercado financeiro e depois abriu sua própria empresa voltada a administrar a fortuna de bilionários. Enriqueceu tanto que passou a acessar círculos restritos da elite entre políticos, empresários e celebridades. Manteve contato com gente como Donald Trump e Bill Clinton nos anos 90 e de diferentes espectros políticos, do linguista e acadêmico de esquerda Noam Chomsky ao ultradireitista Steve Bannon, aliado de Trump. E criou uma rede para abusar de meninas e mulheres em suas mansões na Flórida e em Nova York. E tudo isso com a ajuda da ex-namorada e braço direito no esquema, a socialite britânica Ghislaine Maxwell, que cumpre pena de 20 anos em uma prisão no estado do Texas, nos Estados Unidos. Albert Steinberger, obrigado por participar do DW Revista. Bom, a Europa parece ter entrado de cabeça no caso depois que muitos europeus proeminentes se tornaram suspeitos de envolvimento ou de terem ligações com Jeffrey Epstein. Mas o que pode ser visto de diferente na conduta da Europa em relação aos Estados Unidos? Dá para dizer que, em muitos casos, a Europa está fazendo o que os Estados Unidos não fizeram? Olá, Guilherme. Olá, todo mundo que está nos escutando. Pois é interessante que esse caso do Epstein, muitos reclamavam sobre a impunidade, né? E é um caso que realmente até agora tinha resultado em diversas reputações destruídas, mas poucas prisões. E agora as autoridades da Europa estão abrindo diversas frentes de investigação, baseado em documentos que foram abertos ao público. Então, isso para mim chamou muito a minha atenção. A gente vê muitas vezes investigações que acontecem quando autoridades conversam com autoridades. Você está investigando uma pessoa, você vê links dessa pessoa com outro país, você contacta outros países. O Brasil faz muito isso com relação à lavagem de dinheiro, à evasão de divisa, várias coisas, né? Geralmente tráfico também de seres humanos, que envolve redes que são internacionais, você tem essas ações. Isso parece que não foi feito, ou pelo menos não foi feito da maneira como deveria, porque a gente está vendo esses documentos sendo abertos a público, e a partir desse documento aberto ao público, a gente tá vendo essas prisões acontecerem. Agora, a questão do Epstein é porque isso é realmente uma caixa de Pandora enorme, então parece que a gente está sempre na ponta do iceberg, né? A gente não está realmente indo fundo o suficiente, e é uma coisa que, como jornalista, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são inúmeras teorias da conspiração que aparecem, e então a gente tem que tomar muito cuidado até onde as informações que estão vindo realmente são. A gente se baseia sempre em informações oficiais para evitar essas especulações. É interessante lembrar que o que foi aberto ao público até agora são 3,5 milhões de documentos, que muitas vezes têm nomes censurados. Isso dificulta o trabalho da imprensa,
segurança, mas, claro, também preserva pessoas que estão envolvidas. Então, é sempre uma medida que você tem que ser muito cauteloso com relação a isso. Os parlamentares americanos falavam em 6 milhões de páginas no total. 3 milhões e meio já foram divulgados, ou seja, faltariam aí 2 milhões e meio de páginas. Ainda tem muito a ser revelado nesse caso, a gente ainda vai falar muito sobre isso, né? Tem investigação de todo tipo, desde tráfico de influência, algumas pessoas inclusive ligado a tráfico de menores, evasão de divisas e até suspeita de espionagem. É uma investigação feita agora nesse momento pela Polônia, né? Eu acho que a Europa está mostrando que realmente quer investigar e até mesmo porque os tipos de informação que eles estão recebendo mostraram que muitas vezes informações sigilosas de Estado foram vazadas. Então é quase um risco à soberania do Estado, né? E isso as autoridades europeias estão realmente fazendo muito bem. Dá pra gente falar que as prisões que a gente está vendo até agora estão acontecendo na Europa e nos Estados Unidos a coisa está parada até então, né? Apesar de você ter uma pressão muito grande nos Estados Unidos e uma crítica muito grande com relação ao Departamento de Justiça. Tem diversos casos para a gente falar e que a gente vai citar aqui, mas a gente começa pelo Reino Unido. Por exemplo, o ex-príncipe Andrew foi preso semana passada. E nesta semana foi preso o diplomata Peter Mandelson, que teria recebido dinheiro de Epstein e também vazado dados sigilosos do governo britânico. Sem dúvida, eram documentos muito contundentes contra os dois, né? O príncipe Andrew, inclusive, já tinha perdido o título da realeza, aparecia em fotos com menores, você já tinha depoimentos, inclusive, da Virginia Giuffard. O caso do príncipe Andrew é o que provavelmente tem as provas mais robustas nesse momento. Ele já tinha perdido o título de príncipe e agora ele está sendo investigado, mas é interessante que a investigação que está sendo feita contra ele é exatamente sobre vazamento de dados, né? Quando ele era um enviado do governo inglês. Isso é uma das principais coisas que também recai contra o Peter Mandelson. O Peter Mandelson é uma figura interessante porque ele era uma das figuras chaves no Partido Trabalhista, que inclusive fez uma reestruturação no Partido Trabalhista na época do Tony Blair. Ele ocupou cargos importantes no governo Tony Blair e no Gordon Brown, que eram do Partido Trabalhista, e nesse momento é que ele teria vazado informações sigilosas do governo, confirmando para o Jeffrey Epstein que sairia um pacote de ajuda ao euro, o que é uma coisa muito grave, você confirmar esse tipo de informação para uma pessoa que exatamente é um investidor, né, e que tem provavelmente muito investimento correndo na bolsa com relação a isso. Então é um tipo de informação que inclusive pode configurar fraude no sistema financeiro, né? Você tem vários tipos de informação, tem informação também sobre possíveis vendas de bens públicos e nesse momento agora provavelmente a gente vai ter também novos documentos e novas evidências do que foi feito e até que ponto esses crimes foram cometidos realmente, né? É importante frisar que eles foram presos, mas já foram soltos e aguardam em liberdade agora o julgamento, mas as investigações estão correndo numa velocidade bastante rápida, né? Agora, saindo do Reino Unido, Albert, na Europa continental também tem uma série de ramificações, renúncias e investigações desse caso. A princesa da Noruega, por exemplo, Mette-Marit, trocou e-mails com Epstein entre 2011 e 2014, sendo que ele já tinha sido condenado em 2008. Também na Noruega, a polícia investiga o ex-primeiro-ministro Thorbjørn Jagland e a diplomata sênior Mona Juul, junto com seu marido Terje Rod Larsen, por terem supostamente atuado como cúmplices de Epstein. Na Eslováquia, Miroslav Lajčák renunciou ao cargo de assessor de segurança nacional depois que veio à tona que ele trocou mensagens sobre mulheres com Epstein quando era ministro das Relações Exteriores. O ex-ministro da Cultura da França, Jacques Lang, 86 anos, figura importante do Partido Socialista, teve que deixar o cargo de diretor do Instituto do Mundo Árabe em Paris sob pressão após o seu suposto envolvimento no caso. E a filha dele renunciou à presidência de um sindicato de produtores de cinema após a revelação de seus vínculos pessoais e comerciais com Epstein. Responsável pela captação de recursos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados na Suécia, Joanna Rubinstein se viu forçada a renunciar depois que veio à tona que ela visitou a ilha caribenha de Epstein com sua família em 2012. Albert, até parece dominó, né? Com o abalo ou até a destruição da reputação de várias autoridades e personalidades europeias. Eu acho que sim, mas aí é uma forma também de como que a política é feita, né? A discussão quando a
gente vê, por exemplo, uma discussão no Reino Unido que o próprio primeiro-ministro, né, está sendo questionado se ele tem capacidade de liderança por ele ter apontado o Peter Mandelson como embaixador dos Estados Unidos, sabendo das ligações dele com Epstein. Então, até que ponto ele tem a capacidade de liderança depois dessa situação? É uma coisa que lida também muito com a reputação. Monarquias lidam muito com essa coisa da reputação também. E aí eu acho que é muito a forma como a política é feita aqui. A reputação aqui na política, ela é uma coisa ainda muito, muito importante. E o caso do efeito dominó, por exemplo, que foi causado no Reino Unido, Peter Mandelson caindo, em seguida você tem o chefe de gabinete do Keir Starmer, do primeiro-ministro, caindo também, porque ele teria sido a pessoa que... Ele era um aliado político do Peter Mandelson e ele foi quem indicou o Peter Mandelson. A cabeça dele rolou exatamente para você tentar conter a crise. Isso enfraquece muito o primeiro-ministro Keir Starmer e pode levar também à queda dele. Incrível a velocidade que as coisas estão indo. E um outro caso que ficou muito característico com relação a isso, que a gente até fez um vídeo forte, é com relação à princesa Mette-Marit, que ela é a futura rainha da Noruega. Tiveram, inclusive, artigos de jornal questionando se ela pode se tornar rainha depois disso, né? Então, essa questão da reputação, a política nos Estados Unidos, ela vive um momento que agora, com o Trump, acho que as coisas mudaram muito, né? O Trump foi gravado, ele assediando mulheres, né? As Miss Mundo, né? E não teve repercussão que acho que na Europa teria, né? Então, acho que isso varia muito também de como que a reputação joga em cada país, né? E nos Estados Unidos, nesse momento, acho que a forma de fazer política é uma forma muito... O próprio Trump falou, né? Que poderia matar alguém na Quinta Avenida e não seria preso, assim. É uma forma muito escancarada de fazer política e, às vezes, até de uma cara lavada mesmo, né? Bom, e na Alemanha tem o Deutsche Bank, o banco alemão que já não tem uma reputação das melhores, manteve 40 contas de Epstein mesmo depois de ele ter sido condenado. Sem dúvida. O caso do Deutsche Bank foi o banco do Epstein até 2018, pouco antes dele ser preso. E, inclusive, depois que esses documentos vieram a público, as ações do Deutsche Bank no dia 4 de fevereiro, por exemplo, chegaram a cair 5,49%. Assim. É incrível como que esse caso Epstein ele mexe com reputações, com casos também penais, mas também com o mercado financeiro. A gente não pode esquecer que o Epstein era um grande investidor. E aí você vê o Deutsche Bank, é importante lembrar também que o JP Morgan, teve uma matéria recente agora do New York Times falando também de falhas no JP Morgan ao fazer exatamente o acompanhamento do Epstein, porque esses dois bancos, eles eram bancos que eram do Epstein, mesmo depois dele ter sido condenado, eles não tiveram o acompanhamento da conta exatamente para evitar lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos, esse tipo de coisa, que você tem medidas muito duras das autoridades e dos países para tentar evitar isso, só que você precisa que a autoridade financeira acompanhe e conheça os clientes dele. Isso teve uma falha enorme do Deutsche Bank. O Deutsche Bank que, inclusive, chegou a fazer acordos milionários com muitas das vítimas para tentar indenizar as vítimas. O nome do Deutsche Bank aparece milhares de vezes nesses documentos e muitas vezes eram feitos pagamentos exatamente de atividades que eram... Uma das investigações que corre no Reino Unido é exatamente do uso de jatinhos privados, assim. Então, esse tipo de pagamento para fazer esse tipo de operação muitas vezes eram feitas pelo Deutsche Bank. E muitas pessoas falam que o Deutsche Bank poderia ser também um elo entre o Epstein e o próprio Trump, porque o Trump também tem conta no Deutsche Bank, vale lembrar. Mas, enfim, ainda tem muitos documentos a serem revelados, a gente não sabe se realmente eles vão ser abertos ou não, mas essa questão do Deutsche Bank é realmente uma caixa de Pandora, né? E o manual básico de todo jornalista é follow the money, né? Siga o dinheiro. Então, quando você vê as operações que eram feitas pelo Deutsche Bank, você vê as operações criminosas, né? Exatamente para organizar essa rede de tráfico de meninas que muitas vezes eram pagas pelo dinheiro do Deutsche Bank e era um tipo de operação que não foi acompanhada e investigada como deveria ser pelo Deutsche Bank. Muitas pessoas falam que era porque também o Jeffrey Epstein tinha movimentado uma quantidade de dinheiro muito grande, então ele era um cliente que movimentava muito dinheiro e, claro, o banco sempre quer que você leve as divisas para o banco, né? Mas isso significa que eles foram relapsos enfim, e ainda tem novas investigações correndo contra o Deutsche Bank, a gente pode ainda ter novas coisas nesse sentido. Para encerrar, Albert, é possível dizer que a Europa, apesar de tudo, apesar da crise institucional e cultural que vive, mostra instituições fortes, justiça e imprensa livres?
Não, sim, esse caso do Epstein é muito interessante porque é exatamente isso. A partir do momento que você recebe esses documentos, como que a imprensa investigou e como que as autoridades realmente, com base desses documentos, começaram a investigar realmente as pessoas envolvidas, né? Inclusive reabriram investigações. Tem um caso do Jean-Luc Brunel, que é um francês que inclusive aliciava meninas no Brasil para fazer parte dessa rede. Trabalhava com uma agência de modelos e você tem pessoas das mais variadas searas. Esse caso do Brunel é um caso que inclusive, ele teve um fim que até é semelhante ao do Epstein, que ele foi preso e acabou morrendo na prisão em 2022 por um suposto suicídio, mas esse caso, por exemplo, está sendo reaberto e está sendo exatamente para se investigar até que ponto, como que foi a participação dele, se você tem outras pessoas implicadas nisso, porque essa rede, claro, ela não funciona só entre dois atores, são várias pessoas que foram envolvidas, inclusive várias vítimas, né? Então, acho fundamental, assim, esse papel que as autoridades europeias estão tendo e que talvez, eu acho que conforme se você monta o quebra-cabeça da parte daqui, isso talvez pressione as autoridades americanas a fazer a parte delas por lá. E as autoridades brasileiras também, né? Você tem, no caso do Jean-Luc Brunel, por exemplo, você tinha uma rede que era de aliciar menores no Brasil. Você tem vítimas brasileiras no caso do Epstein, né? Que inclusive são conhecidas. Eu acho que cada vez mais que você joga luz nisso, que a imprensa olha, que as autoridades investigam, prendem essas pessoas, você joga luz nessa rede, que é uma rede horrível, né? De exploração de mulheres, de evasão de divisas, de tudo. É um submundo realmente que é muito importante você jogar a luz. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado ao Albert Steinberger pelas informações compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Leila Endruweit e a coordenação é do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.